Fala comigo, tropa. Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 20 de dezembro de 2024. Nosso sextou! Bom, tropa, sextou amanhã e a primeira coisa que eu quero falar para vocês é o seguinte: se você não está no grupo gratuito, você está perdendo. Vou deixar o link aqui para vocês, tá bom? Para entrar lá no grupo gratuito do Telegram. Quase todo dia eu deixo o bilhete lá, deixo o bingo. Ontem cravamos mais um bilhete, mais um bingo, então marcha, tá bom? Só isso que tem para falar. Apenas. Vambora. Tropa, sexta-feira a gente tem uma grade um pouquinho reduzida, mas tem jogos de time grande. A gente tem um Bayern de Munique jogando amanhã. Então, vamos ficar de olho aqui que tem coisa legal. Vamos começar com a segunda divisão da Alemanha. Eu tenho o jogo 2h30 da tarde entre o Elversberg e o Schalke 04. O Elversberg tem sido uma grande sensação aí, né? Um time que acabou de subir para a segunda divisão, vem liderando. Em 16 jogos, ganhou 8, empatou 4. Perdeu 4, né? Não tá uma campanha tão boa, mas essa segunda divisão, dessa vez os times estão tropeçando bastante, né? Os líderes, então o Elversberg está aproveitando. Em 16 jogos, fez 30 gols. Isso aqui que eu quero chamar a atenção. É um time com média de quase 2 gols feitos por partida. Fez 30 gols e sofreu 18. Se a gente somar, aí dá aí mais de 3 gols por partida. Time bem legal aí para média de gols, ainda mais lutando pelo acesso, né? E do outro lado tem o Schalke que vive um momento oposto, né? O Schalke que já é um time de tradição, sofrendo bastante aí, tá lutando agora para não cair para a terceira divisão, tá com 17 pontos. Em 16 jogos fez 28 gols, sofreu 32. Isso aqui eu quero chamar a atenção. É um time que sofreu média de 2 gols por partida e o time que fez média de quase 2 gols por partida. Se a gente somar isso aqui, dá uma média de 3,9 mais ou menos gols por partida, né? Quase 4. Dito isso, jogo para gols. É time lutando lá em cima contra o time lutando lá embaixo. Necessidade das duas partes. Time com média altíssima, tanto feito quanto sofrido. Então tá aí. A gente pegar aí o Elversberg, mais de 1,5 gols nas últimas 5, mais de 2,5 gols nas últimas 3. O Schalke 04 também vem de mais de 1,5 gols nas últimas 5. Dito isso, vambora. Para completar o bilhetinho, média aí em torno de 1,20 de odd. Mais de 1,5 gols, tá? Para saírem 2 gols no jogo. Acredito ser muito possível, principalmente com as duas equipes aí lutando por alguma coisa, né? Embora sejam lutas completamente diferentes, são lutas completamente importantes. Outro cenário que eu gosto aqui também é esse mais de 2,5 gols, porque o Elversberg já tem essa média, o Schalke tem uma média de praticamente 4 gols por partida, então acredito que para quem é um pouco mais ousado, né, quem quiser dar uma arriscada maior nessa sexta-feira, esse jogo para sair 3 gols é bastante interessante, tá? É bastante interessante. 4h30 da tarde a gente tem o Campeonato Alemão, brabo de Munique contra o Leipzig. Eu vou ser sincero para vocês, cara, esse 1,30 não me pega, mano. O Bayern de Munique deve ganhar, joga em casa, mas, contra o Leipzig, pagar 1,30 é muito pouco, mano. Caraca, é muito pouco. Eu sei que o Leipzig tá num mau momento, tá, né? O Leipzig não tá, não perdeu todas na Champions, né? Acho que perdeu todas, todos os 6 jogos na Champions, mas, o Leipzig perdeu 3 aqui, ó, em 14 jogos, A diferença do Leipzig pro Bayern de Munique é de 6 pontos. O Bayern de Munique ainda sem o Harry Kane, né? Não pode pagar 1,30 não. E é o seguinte, tropa, vou ser sincero pra vocês. Eu ia falar que o 2,5 é bom, mas não pode ambas marcam nesse jogo pagar 1,60. O mercado tá desvalorizando muito o Leipzig. Tudo bem, eu sei que a gente tá falando do brabo de Munique, mas, cara, é o Leipzig, olha só. O Leipzig vem marcando 2 ou mais gols nos últimos 4 jogos. O Bayern de Munique, não é impossível o Bayern de Munique tomar um gol do Leipzig, né? Porque é total tendência do Bayern de Munique fazer um gol em casa. Isso é uma coisa que acontece de cada 100 jogos que o Bayern fizer em casa, em 95 ele vai fazer gol. Ou mais, se bobear. Mas é muito possível do Bayern de Munique levar um gol do Leipzig, sim. Deixa eu pegar os últimos jogos aqui. 2-1, o último jogo que eles jogaram em casa. O anterior foi 2-2, o anterior foi 3-0 pro Leipzig, foi a final da Copa, né? Da Supercopa da Alemanha. O anterior foi 3-1 pro Leipzig, o anterior foi 1-1, o anterior foi 5-3 pro Brabo. Vou pegar o último jogo que o Leipzig não fez gol, 3-2 pro Bayern de Munique, 4-1. Dos últimos 10 jogos que elas se enfrentaram, em apenas uma oportunidade, o Leipzig não fez gol no Bayern de Munique, apenas um jogo. E esse jogo foi na casa do Leipzig ainda, há mais tempo atrás, né? Que o Bayern de Munique era mais brabo.
tinha Lewandowski. Pô, vou ser sincero, esse ambas marcam aqui é o 10, pô. É o 10. O 2,5 tá pagando 1,30. Eu acho que num cenário de gols, o Bahia pode golear? Pode, mas, pô, é muito possível do Leipzig fazer um golzinho aí, eu gosto, tá? 1,60 eu gosto. Outro cenário aqui, pra quem entende de handicap asiático, é ficar de olho no handicap a favor do Leipzig, tá? Porque o handicap asiático mais 2,5 pro Leipzig tá pagando 1,50. É o quê? Pro Leipzig não perder por 3 gols de diferença. E no bilhete, o mais de 3,5 pro Leipzig, que é pro Leipzig não perder por 4 gols de diferença, tá pagando em 20. Também para completar um bilhete pode ser legal. Porque nesse caso, né, se tu entrar no mais 3,5, handicap asiático mais 3,5 pro Leipzig, tu só toma head se o Bayern de Munique fizer 4-0, 5-1. É possível? É o Bayern de Munique, né? Mas vamos lá. Pô, o Bayern de Munique não tá pegando... Pô, não tá pegando o Bochum, tá ligado? Não tá pegando o Kiel. Mas enfim, vai que a velha sabe de alguma coisa aí, que o Leipzig vai com sub-20, né? Porque tá esquisito, tá. Mas eu não tô nem aí. Esse Amber Marco me pega. Vamos lá, 4h45 da tarde eu tenho Hellas Verona contra o Milan. Milan aí que essa temporada é uma grande decepção pros grandes da Itália. Uma grande decepção. Acabou de vir de um jogo agora sem conseguir ganhar do Genoa, né? Jogo 0-0. Se tu pegar aqui, ó, Atalanta é líder, depois vem Napoli, depois vem Inter, com um jogo a menos, Fiorentina, Lazio, Juventus, Bolonha, o desmantelado Bolonha, que perdeu técnico, zagueiro, lateral, meio campo, atacante, tá na frente do Milan. O Milan tá já a 14 pontos da Atalanta, tá a 11 pontos da Inter de Milão, então assim, grande decepção esse Milan, tá? Grande decepção essa Inter. E vai enfrentar um time que luta contra o rebaixamento. A pior defesa disparada do campeonato. O Verona em 16 jogos sofreu 39 gols, tá? Dá uma média aí, sei lá, 2 e pouco gols sofridos por partida. É um time que crava gol também, fez 21. E por não confiar no Milan, eu prefiro em gols também. Eu gosto desse margem de gol e meio aqui, pagando em 22, tá pagando um cenário interessante. O Verona vem sofrendo gol em todos os últimos 10 jogos, tá? Em todos os últimos 10 jogos. Mais de 2 gols e meio em 8, mais de 1 gol e meio em 8. E aí, esse 1,5 chega legal. Porém, quer ir no Milan? Eu acredito que o Milan não perde, mas tem que saber se o Milan vai ganhar. Então dá para ir aqui com o Milan, empate anula. Vai pagar em torno de 1,25, 1,30, você consegue botar numa duplinha aí no seu bilhete, você vai estar com o favorito, né? Querendo ou não, é o Milan enfrentando um time ali que luta contra o rebaixamento, é um Milan que você está resguardado pelo empate, então pode ser interessante esse empate anula para o Milan. Essa vitória simples aqui não está me conquistando, tá? O Milan não está para mim fazendo por onde entrar numa vitória simples. Copa da França... 5 horas da tarde, eu tenho Rouen, que é um time da 3ª ou da 4ª divisão. Eu sei que ele não é nem da 2ª principal liga, né, da Ligue 2, enfrentando o Lille. Lille aí, grande time, tá até na Champions. Seguinte, o Lille deve poupar jogadores? Com certeza, né? Vai descansar seus jogadores aí contra um time de um nível muito inferior, assim como fez o PSV e ganhou de 8-0, assim como os times têm feito dessa forma, pegando o time ali mais puxado pro amador. Só que tá pagando bem o Lille, tá? Tá pagando 1,33, eu gosto dessa vitória. É jogo único, não tem risco do Lille. Deixa esse jogo passar, depois a gente, no jogo da volta, não. É jogo que, se o Lille der mole aqui, ele vai ficar de fora da Copa. Então, tô fechadinho com essa vitória, até porque num cenário de empate no segundo tempo vão entrar os titulares, né? Pra poder decidir o jogo. Eu gosto, porque os outros times que estão enfrentando times da mesma divisão, até nos jogos não de amanhã, nos jogos de sábado, que eu já dei uma olhada. São times assim, da 1ª divisão, enfrentando o time da 3ª e da 4ª, então tudo pagando 1,01, 1,05. Então esse cenário aqui, para mim, pro Lille, ele é bastante interessante para você botar numa duplinha, né, 1,33 aí. Se tu botar uma duplinha de 1,22, já passa de 1,60. Cenário legal, tem totais condições aí do Lille vencer o jogo, tá? Mesmo poupando jogadores. Então é isso, tropa. Fechamos o nosso jogo de sexta-feira, né? Tem um jogo do Fenerbahçe também, mas Fenerbahçe não tá me passando tanta confiança assim. É um jogo duro. A gente pegar aqui, ó. Esse jogo vai ser 2 horas, né? Seria o primeiro jogo. O Fenerbahçe pega o Euspor, jogo fora de casa. Só que o Fenerbahçe é o segundo, o Euspor é o 4º. Deve vencer? Deve vencer. Mas
pô, não tá me conquistando muito o Fenerbahçe não. Time que vem sofrendo gol nos últimos 7 jogos, nos últimos 10 jogos sofreu gols em 9, pega um time que vem marcando gols em 9 jogos. Então, se fosse para arriscar aqui, arriscaria 1,5, pô, arriscaria até ambas marcam, né? Se seguir essa sequência do Fenerbahçe sofrendo gols, provavelmente vai fazer também, porque é um excelente time, é um cenário para ambas marcam legal. Mas, particularmente, eu acabei falando do jogo, né? Eu não entraria nessa vitória em 50 não, tá bom? Então é isso, fechamos nossos jogos agora sim de sexta-feira, que seja aí um início de final de semana muito bom pra gente, né? Tentar parpelar aquele dinheirinho ali pra dar uma moral no Natal e marcha. Nos vemos amanhã, tamo junto, muita fé, pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo mais de gol e meio entre Verona e Milan e para fechar, Lille para vencer o Rouen. Essa nossa duplinha deu total de 1,62 de odd, sempre bom para dobrar o nosso investimento ou próximo disso. E tamo junto, muita fé, pra cima!